Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Eu quero começar essa mensagem com uma provocação, com uma pergunta. Por que muitos iniciam a caminhada com Cristo, mas não vivem uma vida cristã autêntica? Por que muitos iniciam uma caminhada cristã ou uma caminhada com Cristo, mas não vivem uma vida cristã autêntica? Eu não estou falando de por que muitos iniciam e se desviam. Não é sobre eles. Por que muitos iniciam a caminhada com Cristo, mas não vivem, embora continuem na caminhada com Cristo, não vivem uma vida cristã autêntica. Charles Swindoll, no livro Abraçado pelo Espírito, ele usa uma metáfora muito interessante para esse versículo de de Colossenses, capítulo 2, 6. Ele diz que a vida cristã é como um carro. A vida cristã é como um carro. E aí ele vai dizer duas coisas que são essenciais para você aproveitar, para você desfrutar do carro. Ele diz a primeira coisa essencial para você aproveitar qualquer carro é a chave do carro. A chave do carro. Porque é a chave do carro que te permite abrir a porta. É a chave do carro que te permite abrir o porta-malas. É a chave do carro que te permite abrir o capô do carro. É a chave do carro que te permite entrar no carro. Preste atenção que interessante. Você pode, com a chave do carro, inclusive sentar-se nos bancos ou no banco do carro. Mas tem uma coisa que a chave não faz: te levar a algum lugar. A chave do carro, ela te dá acesso ao carro, mas ela não te leva a lugar algum. Preste atenção, o autor, o Charles Swindoll, ele chama isso de conversão. Conversão. Ele diz o seguinte: a chave do carro é o momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. A chave do carro é o momento que nós entramos na vida cristã. A chave do carro é aquele momento que nós, como cristãos, conhecemos e chamamos de conversão. Esse é o momento que nós entramos na vida cristã. O momento que você começa a vir para a igreja, é o momento que você batiza, é o momento que você, enfim, decide servir e seguir a Jesus. Então, esse elemento nessa metáfora que ele usa, a conversão, entrar na vida cristã, é a chave do carro. Em Colossenses é a parte do capítulo que ele diz: assim como vocês receberam Cristo Jesus. Ou seja, receber Cristo Jesus, na metáfora, é usar a chave do carro. Mas eu disse que ele fala sobre duas coisas que são essenciais para você aproveitar o carro. Primeiro é a chave. É a chave que te dá acesso ao carro. O segundo é o combustível. A segunda parte essencial, ou coisa essencial para você aproveitar qualquer carro, é o combustível. Por isso que eu te falei que a chave não te leva a lugar nenhum. A chave não leva o carro para qualquer lugar. Para outro, o que leva é o combustível. Então presta atenção, e aqui, quando a gente fala de combustível, não adianta economizar enchendo o tanque com água. Não vai. O carro só se movimenta com combustível. Você vai dizer, não, pastora, mecânica. Presta atenção, não me atropela. Vamos nessa visão. Olha que interessante isso aqui.
Essa é a parte do versículo que Paulo diz: continuem a viver nele. Ou, em algumas versões, andai nele. Então, em Colossenses 2,6, ele faz essa comparação desse texto com essa metáfora. Ele diz: assim como vocês receberam Cristo, ou seja, vocês têm a chave do carro, continue a viver nele. Ele chama esse continuar a viver nele ou andar nele, ele chama da parte da metáfora, ele chama do combustível. E aqui eu quero fazer um adendo. Ele não fala sobre isso, a partir de agora ele não fala, eu só usei a metáfora. Pensando nisso, olha aqui, eu pensei o seguinte: bom, nós temos a chave, entreguei a minha vida para Jesus, então eu tenho a chave do carro. Agora eu preciso fazer esse carro andar. O carro, no nosso caso aqui, é a vida cristã. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entrei na vida cristã. Agora eu sou aquilo que o povo chama de crente. Outros lugares, cristão. Dentro da igreja, geralmente, irmão. Então eu sou isso. Eu entreguei a chave na metáfora, é esse momento. Eu entreguei a minha vida para Jesus, me tornei um irmão. Entrei na vida cristã. Por isso a pergunta é: por que muitos iniciam uma caminhada com Cristo, mas não vivem uma vida cristã autêntica? Porque muitos entregam a vida para Jesus. Ou seja, recebem a chave do carro, mas não colocam combustível. E carro sem combustível não vai a lugar algum. Então quando ele diz: vocês receberam Cristo, na metáfora é a chave. Continue a viver nele. Na metáfora é o combustível. Aqui entra o adendo que eu disse. Não adianta usar combustível adulterado. Não adianta usar, porque isso pode trazer prejuízo para o motor do carro. Isso pode trazer prejuízo para o motor do carro. Geralmente esse prejuízo se dá ao longo prazo. Não vou fazer propaganda porque eu vou ter que pagar a corrida. Se me desse a corrida, eu faria propaganda do posto, mas não vão me dar. Presta atenção. Não é qualquer tipo de combustível. Você pode colocar combustível adulterado no teu carro? Pode, mas pode esperar. A gente já põe assim. A gente não, porque eu não ponho. Mas a gente já põe assim: ai, será que vai estragar? Ai, tem medo que estrague. Mas mesmo assim, depois quando vai vender o carro, perde o valor. Irmão, não estou julgando ninguém aqui. Nós vamos chegar lá. Eu estou na metáfora ainda. Então, olha só, não adianta colocar combustível adulterado, porque no carro, quando a gente fala de combustível adulterado, no carro, uma hora ou outra, geralmente isso a longo prazo ele vai trazer um prejuízo para o motor do carro. Você pode me dizer: pastor, você nunca me deu. Beleza, glória a Deus, não me derruba. Não me quebra, segue na minha lógica aqui. O que o escritor quer dizer é que você ter recebido a Jesus, ter passado pelo processo da conversão através do encontro com Jesus, você pode ter a chave do carro. Me converti, você tem a chave do carro. Tive um encontro com Jesus, tem a chave do carro. O pastor fez um apelo lá na igreja, levantei a mão, aceitei Jesus, tem a chave do carro. Lá na célula, tem a chave do carro. Lá, eu estava lá em casa assistindo televisão, entrou um vídeo lá, o vídeo falou comigo, e eu acredito que Jesus falou comigo lá naquele lugar mesmo, lá em casa. Eu resolvi fazer a oração e entreguei minha vida para Jesus. A chave do carro. Ok, já entendemos isso. Mas você precisará, eu precisarei, nós precisaremos do combustível para sair do lugar. Mais uma vez, é o combustível que faz o carro andar. E a mensagem nem é sobre abastecimento de carro. A mensagem nem é sobre isso. A mensagem é sobre como podemos viver uma vida cristã autêntica. E talvez essa seja a maior dificuldade das pessoas. Talvez essa seja a maior dificuldade das pessoas, manter a autenticidade na vida cristã. Manter a autenticidade na vida cristã.
Muitas vezes nós vemos pessoas com sinceridade entregando as suas vidas para Jesus. As pessoas sendo sinceras, não é a gente, não aqui na igreja, né, mas no palácio dos julgadores, né? As pessoas dizem, lá fulano agora entregou a vida para Jesus, e não sei o quê. A gente começa, né, a dizer, será? Então presta atenção nisso aqui, irmãos. Muitas vezes nós vemos as pessoas entregando as suas vidas para Jesus com sinceridade, mas não conseguindo amadurecer na sua vida cristã. Quando eles choram de verdade. Quando eles quebrantam seu coração, reconhecendo seus pecados, eles fazem isso com verdade. Mas por que eles não conseguem amadurecer? Por que não conseguem dar continuidade? Por que não conseguem viver uma vida autêntica? Uma vida cristã autêntica? Você já sabe a resposta. Porque falta combustível. Porque falta combustível. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que combustível é esse? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler aqui, eu trago a Bíblia, irmãos, mas eu vou ler aqui que fica mais fácil para não ficar folheando a Bíblia. E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do combustível. Vamos ler a última parte juntos? 1, 2, 3 e... Mas... Gente, parece que vocês engoliram um caroço. Está parado o negócio aí na garganta de vocês. Solta essa voz aí, irmão. Em nome de Jesus. Está faltando combustível aí, é? Bora, 1, 2, 3 e... Pronto. Encontramos o combustível. Encontramos o combustível para a vida cristã. Entenda isso, meu irmão. Olha o que Paulo está dizendo. Encham-se, vocês devem encher-se. Há uma continuidade. Enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Paulo não está falando de um fato isolado. Paulo não está falando de um momento. Paulo está falando de uma continuidade. Paulo está dizendo, é como se Paulo estivesse dizendo, continuem enchendo-se do Espírito. Esse é o combustível. Você não vai no posto uma vez, você tirou o carro da concessionária ou da garagem, estacionou lá no posto e falou, enche, que eu nunca mais vou botar o meu carro aqui. Enche, porque nunca mais vai precisar de combustível. Você não diz isso. O combustível tem um processo, né? Ele queima, combustão, mais ou menos. E daqui a pouco você diz, meu Deus, acabou já. Quando você vai pi, 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 você fala para a mulher, quanto que eu abasteci? Ela falou, ontem. Quanto que eu coloquei? Fala, 10. Você consegue entender isso aqui? Você não abastece o seu carro uma vez, o dia que você tirou da concessionária, o dia que você tirou da garagem e nunca mais precisou voltar para abastecer. Quando Paulo está dizendo, mas deixem-se encher do Espírito, ou enchei-vos do Espírito, Paulo está falando de algo que nós temos que viver, algo que nós temos que buscar insistentemente, intencionalmente. Paulo não está dizendo, encha-se do Espírito no dia da ceia. E Paulo não está dizendo, o dia que estiver acabando, você volta. Porque tem gente que chega assim na igreja, ó. Aí você olha, o que foi, irmão? Está acabando o combustível, pastor. Aí o irmão tem que ir lá e tem que empurrar, o diácono empurrando. Eu já vi diácono entrando com o irmão assim, ó, empurrando o irmão. Eu falei, o que foi? Acabou a gasolina do irmão. Acabou o combustível dele. É só uma metáfora. Porque muitos irmão, por que você não está vindo à igreja? Irmão, o que está acontecendo com você? Irmão, por que você está fraco? Agora você já sabe por quê. Agora você já sabe por quê. Cristão que pegou a chave, mas não se abastece. A gente tem que ficar assim, Lécio. Irmão.
Bota na bengala, irmão. Como é que é? Banguela. Aí você fica torcendo. E pior é que tem uns que a gente tem que empurrar porque acabou o combustível. O combustível da praga acabou na subida ainda. Aí você fica assim. Sabe por quê? Porque o irmão, quando está com a vida que está começando a dar ruim, ele não é capaz de dizer, pastor, me ajuda, irmão, ora por mim, porque está ficando ruim. Depois que está ruim de vez. Depois que o trem está arrebentado. Depois que a vida está ferrada. Depois que o carro desceu o barranco. Já. Aí você só ouve aquela vozinha lá debaixo. Me ajuda, ajuda. Dá vontade de dizer, fica aí, seu inútil. Quantas vezes te falei, vai abastecer esse carro. E eu não estou falando de carro. Irmão. Tem irmão aí falando, rapaz, onde que é o posto mais próximo aqui? Nem é de carro que eu estou falando, irmão. É de vida cristã. Presta atenção. Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito. Encha-se do combustível. Você não precisa esperar que ninguém te ligue. Você não precisa esperar. Você não precisa ficar alguém implorando no teu celular, no teu WhatsApp. Irmão, vem na igreja. Irmão, vem. E vocês viram que eu não mando mensagem? Eu não fico. Irmão, não esquece que tem culto hoje. É muita vergonha na cara, irmão. É muita vergonha na cara. Aí não fui na igreja, o pastor não mandou nem mensagem. Não mando. O mesmo número que manda mensagem recebe. Por que o irmão não manda mensagem? Pastor, não estou indo porque eu estou sem combustível. Aí eu vou perguntar, do carro? Eu mando um Pix. Passa lá no... Não vou falar o nome do posto que não está me patrocinando. Não sai nem um tanquezinho lá, sai um desconto lá às vezes, 15%, quando vai trocar o óleo. Mas eu quero aquele negócio assim, ó. Aquele lá que eu quero. O carro chega a tremer assim. Tô brincando, Alessandro. Vai que rola, né? Gente, faz fila aí. Cola em mim que dá sucesso. Irmãos, olha aqui. Olha o que Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo, você precisa do combustível, e esse combustível não pode ser colocado no dia que você pegou a chave do carro. Quando ele diz enchei-vos do Espírito, ele está falando de continuidade, ele está falando faça isso em todo tempo. Faça isso em todo momento. Mas para nós entendermos Efésios 5,18, nós precisamos olhar para mais dois textos. João 14, versículo 16 e depois o versículo 17. Eu pedirei ao Pai. Jesus acabou de tomar ceia com seus discípulos antes da crucificação. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Versículo 17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará... No versículo 16, ele diz, ele estará com vocês. E agora no versículo 17, ele diz, e esse Espírito estará em vocês. Presta atenção, não é uma coisa anulando outra. Não é ele vai deixar de estar com vocês para estar em vocês. Ele está dizendo, olha, quando você se abastece, há uma nova dimensão da atuação do Espírito na tua vida. Não, você não entendeu, crente. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você está em constante abastecimento do Espírito,
é um acréscimo, é Deus acrescentando uma nova atuação do Espírito na tua vida. Versículo 16, ele diz, e Ele estará com você. Isso descreve a presença e a atuação do Espírito na nossa vida. Mas ele também diz, e Ele estará em vocês. Quando ele diz em vocês, ele está dizendo, o Espírito não só agirá do lado de fora, mas principalmente do lado de dentro. Ele fala de uma ação interna, de uma habitação interna e permanente do Espírito. Não é só estar comigo. Ele não fala só de uma presença. Ele não fala só de uma atuação externa do Espírito. Ele fala, quanto mais você anda, mais dele você tem. Quanto mais combustível você recebe, mais dele você tem. Você chega no posto e fala 10ão. Ponteiro nem mexe. Você chega no posto e fala completa. 500. 500 de gasolina. Mas também o trem faz assim, ó. Aí você fala, dá para 3 dias. Você consegue entender? Há uma diferença. Quando ele diz o Espírito estará... Por que Jesus faz isso com a gente? Por que ele fala primeiro com vocês e depois em vocês? Deus está falando de dimensões. Deus está falando de dimensões, porque quanto mais nele você busca, mais dele você tem. Quanto mais dele você tem, menos combustível vai faltar. Você precisa entender isso. Veja, Ele estará em vocês. É justamente essa habitação do Espírito que dá a autenticidade à vida cristã. Muita gente tem a chave, mas não tem o combustível. O combustível é o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, mas quando ele passa a habitar em nós, é aí que o carro começa a andar. Então, agora você já não vê mais os crentes capengando. Agora você já não vê mais crentes se arrastando. Você vê crente igual o irmão Lázaro. Vou passando pela glória, dando glória. Opa, passando pela luta, dando glória. Prova, dando glória. Meu Deus, até a música é difícil. Sai. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Tem crente que está faltando tanto combustível que ele não consegue nem falar essas verdades de Deus. O cérebro está pequeno assim, ó. A mente não está renovada, não consegue se renovar. Você está liberando palavra, você está profetizando, você está declarando vida, você está falando de coisas novas. A pessoa está assim, E para quê? Se eu sei que vai cantar, vai ler o devocional, vai orar pelas ofertas, vai pregar, vai orar. E crente que está faltando combustível. Quando você acha, embora a gente conheça a liturgia do culto, quando a gente acha que a liturgia limita o que Deus quer fazer, é porque está faltando combustível em nós. Tem gente aqui, irmão, se virar a chave aí, ó, é capaz de sair voando aqui. Tem gente que está tão cheio de combustível aqui, que eu vou até pedir, segura, não dá partida não. Mas tem gente que está assim, a ponto de bala. Tem outros que estão assim, que hora será que vai acabar aí? Ainda quero comer pizza. Teu Deus é o ventre. Será que o Flamengo está ganhando? Teu Deus é o Flamengo. Você não consegue pensar em Jesus agora. Se você não consegue entender que é o melhor hora, o melhor momento, tudo que você pode receber de melhor, nesse momento está aqui. Você precisa entender isso.
A gente abre o celular aqui, ó, para olhar a câmera, para ver o nosso filho. É só uma questão de cuidado. A gente poderia estar em casa, dizer, larga a mão, cuidar do meu filho. A gente abre só para conferir que Deus está cuidando dele. Um dia ainda vou abrir e vou ver anjo nessa câmera aí. Nós precisamos entender isso, irmão. Chega de uma vida medíocre. Chega da gente ficar implorando para os irmãos vir para a igreja, para o irmão. E vir para a igreja é o mínimo. É o mínimo. Eu não acredito. Crente que não é fiel a uma igreja local, que tem vida com Deus, que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que paga preço, que está interessado no investimento das almas lá fora, não acredito. Vai acabar o combustível, e eu não estou profetizando isso, mas é a coisa mais natural. Mais natural. Tem muita gente, irmãos. Está faltando para muita gente. E é combustível. Eu estou falando de crente. Hoje é ceia, né? Dia de ó. Semana passada também. E a outra também. Aqui é todo dia. Presta atenção, meu irmão. É a habitação do Espírito na nossa vida. É o combustível que dá autenticidade à nossa vida cristã. É o Espírito em nós que faz o cristianismo deixar de ser apenas um pensamento ou um comportamento aprendido. Eu aprendi lá na igreja. O cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é mais do que uma religião praticada externamente. É mais. O cristianismo é a ação do Espírito dentro do homem. É a transformação de Deus na vida do pecador, na vida do devasso. Irmão, preste atenção. Tira o Espírito Santo. Tira a mão de Deus de sobre a tua vida para você ver aonde você vai parar. Tira o cuidado de Deus de você para você ver aonde você vai parar. É o Espírito de Deus em nós que alinha o nosso comportamento. Não lá na minha igreja. Lá na tua igreja pode? Mesmo lá na igreja pode tudo. Tudo. Porque a igreja não é detentora de direitos. Lá na igreja pode tudo. Pode mentir, pode roubar, adulterar, prostituir, pode tudo. Se você está pronto para pagar o preço pelo que você vai fazer a hora que você tiver prestar conta para Jesus, pode. Esse pode tudo, obviamente, né, irmão? Você entende o que eu quero dizer, né? Você fica escandalizado. Meu Deus, não sabia que pode prostituir lá na igreja. Vou prostituir. Meu irmão, quando a gente olha para... tá. Não existe vida cristã autêntica sem o Espírito Santo. Não existe vida cristã autêntica sem o Espírito Santo. Eu já cansei de ir em lugares que as pessoas chegou o pastor. Eu fico pensando, o que eles estavam fazendo que eles acham que eu sou maior que Jesus? Eles querem esconder de mim o que eles estão fazendo de errado. Mas esquecendo que quem vai julgar todo esse negócio está vendo tudo. Esse é um cristianismo do exterior. Esse é o famoso, vou te agradar. Você não precisa me agradar. Você só precisa agradar Jesus. E só não é pouca coisa, não. Porque agradando a Jesus, você está agradando o Senhor da tua vida. Pastor, você não está vendo fulano? Eu não, tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho uma mulher bonita para cuidar. Eu tenho um filho maravilhoso para cuidar. Imagina. Eu vou ficar de plantão lá no prédio para ver se o Alessandro fica brigando com a Ana. Discutindo, falando alto. Aí depois sai correndo dela, vem aqui para frente da casa do Giva para ver se tem cabimento um negócio desse. Mas quando
Quando nós estamos cheios do Espírito. Quando nós estamos saturados por essa presença. Essa presença muda dentro, nos transforma por dentro. E a gente diz, pode vir quem vier. Pode vasculhar minha vida se quiser. Pode botar a polícia de plantão aí na porta. Pode botar seja lá o que for. Porque eu não vou fazer para agradá-los. Eu faço para agradar aquele que me criou. Eu faço para agradar aquele que vive em mim. O Deus do universo. O Deus do universo. Por isso, o profeta Zacarias disse, não é por força, não é por violência. É pelo meu espírito. Porque toda obra feita em nós que não for pelo espírito, ela tem prazo de validade. Ela tem prazo de validade. Nós precisamos entender isso. Se o Espírito está em nós, como Jesus disse, por que existem tantos comportamentos desconectados da verdadeira vida cristã? Preste atenção, da verdadeira. Se o Espírito habita em nós, peraí, o texto está dizendo que o Espírito habita em mim. Se o Espírito habita em mim, por que existem tantos comportamentos desconectados da verdadeira vida cristã? Aí eu volto à metáfora. Embora muitos tenham pego a chave, entregado a vida para Jesus, começado a sua vida cristã, ou eles deixaram de se abastecer, ou eles têm usado combustível adulterado. Na vida cristã, se nós não crescemos, evoluímos, se Deus não está fazendo essa obra em nós, dentro de nós, ou nós não estamos abastecidos, ou nós estamos usando combustível adulterado. Ou paramos de crescer, ou estamos vivendo de aparências. O combustível adulterado é viver de aparência. Eu vou me fazer de bonzinho, vou me fazer de legal, para o pastor gostar de mim, para os irmãos dizer, nossa, como aquele irmão é legal. Nossa, que homem de Deus. Eu já tive o desprazer de ouvir um pastor pregando para casais. E a pastora, a esposa dele, olhando para ele assim, ó. Tipo, se você fosse o que você está pregando. Não é triste isso? Nossa, teu filho é uma bênção. A mãe diz, hã? Irmão, mas teu marido é uma bênção, a mulher. Meu? O meu? É o seu. O meu. Aí ela chega em casa e fala, que negócio é esse que você é uma bênção? Que negócio é esse que você é uma bênção? Por quê? Porque aqui o ambiente propicia que a gente seja uma bênção. Aqui na igreja propicia, o ambiente é propício. A gente anda até diferente. A gente anda até com andar de crente. Né? A gente até aperta na mão. A gente fala até paz. Paz seja convosco. Paz do Senhor. Chega em casa é uma guerra. O trabalho é uma guerra. Na rua é uma guerra. Você consegue entender isso? Está faltando combustível. Ou o combustível está adulterado. E isso explica, irmãos, por que o mundo à nossa volta deixou de crer em muito das nossas palavras. Isso explica porque o mundo começou a questionar a autenticidade do cristianismo. Você é crente? Mas eu vi o João. Não tem nenhum João aqui hoje, não. Mas eu vi o João entrando na tua igreja. Ele é crente lá da tua igreja? Quando vem com essa pergunta, eu falo, então, né?
Parece que vai chover hoje. Aí eu já jogo a pergunta. Por quê? Aí essa pessoa diz, porque o João é uma bênção. Eu falo, é lá da minha igreja. Se ele fala, é porque eu falo, nem conheço. João? Tem certeza? Lá no aeroporto? Lá? Meu irmão, Efésios 5,15. Olha o conselho de Paulo aqui, eu quero apressar para nós tomarmos ceia. Portanto, tenham o quê? Cuidado com a maneira como vocês, e não vivam como, mas como. Gente, é difícil. É difícil. Precisa explicar. Precisa fazer uma homilia em cima disso. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Tome cuidado com a maneira como você anda, porque você está sendo observado. Às vezes pelo pastor, pelo patrão, pela mulher, pelo marido, pelo pai, pelo filho. O filho fala, diz que é da igreja. Aí a mãe fica brava. Você me respeita, Curi, você me respeita. Mas ela não está tendo cuidado na maneira como ela vive. O seu testemunho está sendo contra o que ela diz que é. Vocês estão aqui ainda, gente? Está difícil hoje ou está fácil? Está fácil. Você consegue entender isso? O conselho de Paulo é claro, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado com o que você fala, cuidado como você se comporta. Seja rigoroso nos critérios de avaliação, não baixe a régua. Se o teu nível de santificação e de santidade está aqui, mas lá no teu trabalho é aqui, não se rebaixe. Não, eu quero ser igual aos outros. É para eu ser aceito lá na escola. Fazia tempo que eu não fazia isso. Isso aqui foi de mim. Eis que de mim mesmo. Presta atenção, irmão. Você vai ser aceito. Vai baixar a régua. Ai, pastor, é que hoje é moda. Ai, pastor, se eu não me enquadrar. Ai, lá na escola que vão dizer. E você lembra do que o céu está dizendo a teu respeito. Você se importa mais com o que o céu está dizendo a teu respeito ou do que o que teus colegas, teus amigos estão dizendo a teu respeito? Tua família está dizendo a teu respeito? O que é mais importante para você? Qual é a opinião mais importante? Não baixe a régua. Portanto, tenham cuidado. Você já pegou a chave. Teu combustível o teu carro está cheio de combustível, pelo menos tem combustível. Por favor, se encha, mas não baixe o nível. Não permita baixar o teu critério de avaliação. Não negocie teus princípios e valores. Constantemente, meu irmão, dá uma olhada lá como é que é no painel do carro. Como é que chama o negócio que mede o tanque lá de combustível? É medidor de combustível. Irmão, todo dia, irmã, acordou segunda-feira, dá uma olhada no medidor de combustível e nem é sobre carro que eu estou falando. Ao meio-dia, para um pouco. Vai almoçar, fala para um pouquinho que eu vou lá ver como é que está o nível do combustível. Porque a tendência é ele baixar. Você acorda de manhã, abre o Instagram, ai que raiva. Olha o nível. Cada sentimento que vai entrando, você vai deixando ficar dentro de você, o nível está baixando. Chega no final do dia, talvez o seu nível esteja baixo. É hora de você dizer, Senhor, me perdoa, hoje eu xinguei o povo lá. Ô Senhor, mas eu perdi a paciência lá. Deus não vai te condenar por causa disso. Senhor, me perdoa, Senhor, lá no trabalho hoje me tiraram a paz. Senhor, o Senhor viu que não deu para aguentar. Mas eu estou aqui, Senhor, para me encher do Teu Espírito novamente. E se for preciso, chegar lá amanhã na empresa e reunir o povo e dizer, vem cá, preciso dizer uma coisa para vocês. Ontem eu extrapolei. Mas se eu fizer, vão pisar em mim. Vai nada. Tua autoridade é construída também
na tua humildade, no teu reconhecimento do teu erro. Isso também constrói autoridade. Olha o que Paulo está dizendo. O conselho de Paulo é: toma cuidado. Olha o que ele está dizendo: ande com sábio. Para de andar com gente tola, ignorante e burra. Porque o que tem de burro nesse mundo não é fácil. E tem duas escolhas para fazer. Ele vai fazer a escolha mais difícil. Ele vai fazer a escolha que vai dar mais dor de cabeça. Ele vai... Não, Deus mandou perdoar. Mas Deus abriu uma exceção para mim. Porque Ele não sabe o que aquele ali fez para mim. Eu não perdoo. Alecrim. Você vai ver o que vai dar isso aí. Olha o que diz. Perceba que encher-se do Espírito é comandar. É comandar. Quem aprendeu a caminhar aqui, levanta a mão. Quem aprendeu a caminhar, levanta a mão, gente. Responda para mim aí. Mas é que pergunta meio sem graça. Pode ser sem graça. Obedeça. Quem aprendeu a caminhar, levanta a mão. Tem desobediente aqui, vai embora espírito de rebelião. Ok. Quem lembra quando começou a aprender a andar? Não lembra. Mas você imagina como foi. Você mede pelos outros, você imagina como foi. Primeiro dia, seu papai e sua mamãe botou você de pezinho e falou, vem. Você falou, tô indo. Foi isso? Alguém tem aqui um super do outro mundo aí? Não. O que aconteceu? Dá um passinho, vem com mamãe, vem com mamãe, vem com papai. E a criança, ai que raiva. Ai que pambá. Vem com o papai, vem com a mamãe. Aí filha. Aí a mãe já corre e pega, porque tem medo que dê o segundo passo e caia. Em vez de deixar cair. Criança tem que cair, gente. Desenvolver reflexo. Pastor, mas ele vai machucar. Cura. Procura a doutora Ariadna. Em outubro, procura a doutora Mavana. Médico não vai faltar nessa igreja. Procura. Atendimento particular, fala comigo depois. Eu sou o... presta atenção. Mas dá um passinho. É assim ou não é? Cai. Dá outro passinho. Vai. Aí perninha bamba. Aí perninha bamba. Aí perninha cai pra cá. Aí daqui a pouco... Pum. Por isso que eu não filmo esse escuto. Não tem condições. Até porque vocês esquecem às vezes como que é. Quando ele diz que nós precisamos andar no Espírito, ele está dizendo que é uma coisa que você aprende. Aprende. Que você aprende. Você desenvolve. Tem dia que você vai sair da igreja dizendo assim, amanhã eu começo um jejum. 3 dias de jejum. Amanhã você acorda como uma bengala desse tamanho. Pronto, foi o passinho que você não conseguiu dar. Mas o que o crente faz? Eu não consigo mesmo, não adianta, larguei mão. Vai de novo. Se na primeira vez, primeiro passo que você deu, você não tivesse conseguido caminhar e tivesse desistido da vida, hoje com 40 anos, você está lá sentado na sala da casa ainda. Até hoje, 40 anos depois, sentado. Levanta, não quero. Claro que eu não estou falando de quem tem limitação. Meu filho tem uma limitação. Estou falando de pessoas saudáveis. Então, não deu. Fiz um voto com Deus, quebrei, nunca mais faço voto. Não vai aprender a andar. Não vai aprender a andar. Ninguém desistiu. Todo mundo continuou. E olha onde você está hoje. 2 panturrias. Olha onde você está hoje. As articulações, pode estar meio estragadinha, mas está funcionando. Tem gente que vai dizer, mas está aí. Você precisa entender isso. Estar cheio do Espírito, ser cheio do Espírito é uma caminhada, é um andar, é uma constância, é todo dia.
Você não aprende na primeira. Você vai e cai, levanta e vai, levanta e vai. Daqui a pouco seus pés firmam. Daqui a pouco você começa a caminhar. Daqui a pouco você está correndo. Daqui a pouco você já chega na igreja assim. Opa, é hoje, hein? É hoje, hein? Você já chega aqui, ó, só nó. Tem dia que você vai no carro aqui, ó. Oh, xaramananaia, rei candarabaraçuia. Oh, você já vai. Já chega na empresa, ó. Eis que te digo, meu. Vem cá, vem cá, vem cá, orar por você aqui. Vamos orar aqui. Você já chega doido. Por quê? Porque você está andando no Espírito. Porque você está se enchendo do Espírito. Sabe o que acontece com quem está se enchendo? Não para nunca. Eu tive muitos motivos para parar. Você teve muitos motivos para parar na tua vida cristã. Mas se você não parou, e por que você não parou? Porque você decidiu encher-se. Você decidiu tacar-lhe combustível para dentro. Olha o que diz o outro texto. Atos 1:8, eu vou encerrar não com um versículo. Esse é o último texto. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o combustível, o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deixa eu te dizer, quando você está cheio de combustível, não tem como você não viver Atos 1:8. Você pode dizer assim, eu não quero, eu não me sinto à vontade, eu não estou afim, eu não quero fazer parte, eu não vou testemunhar. Você pode, mas se você está cheio, você vai. Você vai. Por quê? Porque não é você que tem o controle. Preste atenção. Esse é o conselho do próprio Jesus. Ele diz, olha, vocês receberão poder, vitalidade. Vocês receberão vida. Quem está vivo, irmão, quem está vivo, ele quer levantar da cama, ele quer acordar, ele quer olhar para a vida. Ele está arrebentado, mas ele vai para o trabalho. Ele está cansado, mas ele está acreditando. Ele está dizendo, é mais um dia. Ele está dizendo, vocês receberão poder. O poder é a vitalidade. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Ser testemunhas de Cristo é o resultado de estar cheio. Aqui eu falo de intencionalidade. Eu sou, não é porque alguém me pediu. Eu sou porque o que queima dentro de mim precisa queimar fora de mim. Não tem como segurar o fogo. Unção não se prende. Óleo foi feito para ser derramado. Então, se você tem, você não faz porque alguém pediu. Você faz porque é DNA. O DNA do Espírito é testemunhar de Cristo, da sua redenção, da sua salvação. O DNA de Jesus, o DNA de Cristo, é testemunhar, é fazer, é tornar Cristo conhecido entre os povos. E aí ele diz, tanto aqui quanto ali. Tanto lá quanto acolá. Ele não diz ali. Ele diz tanto ali, como lá, tanto em casa, como na rua, como na escola, como no trabalho, como na faculdade, tanto lá quanto cá. Porque onde tem alguém sem Cristo, alguém com Cristo precisa falar. Meu Deus do céu. Eu não sei você, irmão.
Mas eu quero sair derramando combustível hoje aqui. Eu não sei você. Eu quero até o talo. Vai manchar a lataria? Põe. Eu não sei você. Mas a obra que Cristo fez na minha vida, não pode, Ele não fez só por mim. Ele não fez só para mim. Uma igreja cheia do Espírito Santo vive com o seu olhar voltado para o mundo. Ela não vive como uma facção, vivendo para si mesma. Não! Como igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo usa o combustível original e não adulterado. Ela não precisa fingir que é bacana. Ela tem seus defeitos. Ela tem seus defeitos porque a igreja de Cristo está sendo aperfeiçoada. A noiva de Cristo está sendo aperfeiçoada. Mas não é por causa disso. Ela não precisa se vestir de uma roupa que ela não tem. Mas ela está sempre se submetendo ao dono da igreja, ao seu noivo, ao seu Senhor. Ela está sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu querer e a tua vontade. Como uma igreja semelhante a Cristo, nós fomos chamados para viver com o propósito de testemunhar de Cristo. O Espírito Santo não habita em você, em mim, apenas para o nosso benefício, mas para alcançar outras pessoas por meio de nós. É um parto evangelismo. Quando a gente fala de evangelismo nas igrejas, é um parto. É um parto, é um sofrimento, é uma dor. O povo, começa a gemer. Ai, Jesus. O povo começa a gemer, o povo começa, evangelismo, ai. Porque a igreja perdeu o DNA. Nós precisamos entender isso. Ser cheio do Espírito Santo é deixá-lo assumir o controle da tua vida, da tua casa, da tua boca, dos teus olhos. É perdoar quando tiver que perdoar. É amar quando tiver que amar. É amar quando for amado, é amar quando for odiado. Nós precisamos entender isso. Eu quero fazer alguns apelos aqui, porque nós não podemos sair da igreja sem sermos confrontados com uma decisão. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Talvez alguns aqui tenham recebido as chaves. Ou seja, entraram na vida cristã. Ou melhor, talvez alguns aqui nunca tenham recebido as chaves. Ou seja, não entraram definitivamente na vida cristã. Não olharam para si, não reconheceram seus pecados. Talvez aqui alguns nunca tenham pego essa chave, entrado na vida cristã, dado um passo de fé, tomado uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. É o primeiro passo. Entregar a sua vida para Jesus. É dizer, eu estou tomando uma decisão hoje de entrar na vida cristã. De me tornar isso que o povo chama de crente cristão, irmão. Talvez você olhe para si e fala, pastor, mas eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas dúvidas, eu tenho tantas... Todas elas vão ser tiradas em Cristo Jesus. Ele tem todas as respostas que você precisa. Todas. Não tem uma resposta, uma pergunta para a qual Deus não tenha uma resposta. Então preste atenção. Se você hoje
quer tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Não é para a igreja, não é para mim, é para Jesus. Você nunca orou reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. Pastor, o que isso muda na minha vida, nessa questão? Eu já venho, eu já sou daqui, eu venho e tá. Muda muito, porque uma coisa é você ser frequentador, outra coisa é você ser família. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você faz parte, começa a fazer parte da família de Deus. E ninguém aceita na família pessoas perfeitas. Os filhos vêm, nascem na família e ali eles são ensinados, tratados, curados, ali eles são apontados para destinos, ali eles são ensinados. Não existe filho perfeito. Então, o primeiro apelo que eu quero fazer é para você, que hoje quer tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Ou seja, pegar a chave do carro. Essa é a primeira. O segundo apelo é para alguém que talvez em algum momento da sua vida já havia recebido as chaves. Já havia entrado na vida cristã em algum momento da sua vida, mas o carro parou em algum momento da sua vida. E sabe o que você fez? Ao invés de abastecer, você o abandonou. E hoje você quer tomar a decisão de encher o tanque novamente. Ou seja, hoje você quer tomar a decisão de reconciliar-se com o Senhor. 2 apelos. O primeiro, para quem quer entregar a sua vida para Jesus, pegar a chave desse carro e dizer, estou dentro desse negócio. Pastor, eu sou simpatizante. Jesus não precisa de simpatizantes. Jesus procura discípulos. Discípulos. Nós não estamos em busca de frequentadores de igreja. Nós não estamos em busca de simpatizantes da igreja. Nós estamos em busca de vidas transformadas, salvas. Pessoas que decidiram por Cristo Jesus. Ah, pastor, eu estou pensando, mas primeiro eu quero deixar umas coisas erradas. Se você quisesse, eu já tinha deixado. Não deixa porque não consegue. Não consegue porque não tem força. Não tem força porque falta combustível. Mas o frentista está aqui hoje. O frentista está aqui hoje. E ele quer encher tanques aqui. O segundo apelo é para quem um dia pegou a chave, estava na caminhada cristã, acabou o combustível, o carro parou, você deixou o carro para lá, abandonou o carro e você decidiu viver, seguir a sua vida. E olha Jesus aqui de novo, dizendo, vem meu filho. Não é porque o carro parou, não é porque você abandonou que eu te abandonei. O terceiro apelo é para você que talvez também o teu carro parou, mas agora em outra circunstância, faz tempo que você não vê ou você não experimenta uma vida cheia do Espírito. Você vem para a igreja, está acostumado a vir para a igreja. Você já batizou, você já entregou a tua vida para Jesus, você ora de vez em quando, pega fogo de vez em quando. De vez em quando você chega na igreja dando glória a Deus, o outro mandando todo mundo para o inferno. Você não consegue ser constante. Um mês você está voando, no outro mês você está rastejando. Esse apelo também é para você, que faz tempo que não experimenta uma vida cheia do Espírito. Tem mais um apelo? Vai guardando aí. Se você se encaixa em algum, essa noite é tua. Hoje, se ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Talvez você continue andando. Teu carro não parou. Você continua andando. Mas percebe que abasteceu com combustível adulterado. Tem hora que falha. Tem hora que engasga.
Você engata a terceira, o carro não acelera. Você diz, agora você crê de verdade, mas não pega, não vai. Você vai assim, ó, se arrastando. Está usando combustível adulterado. O que isso significa? Áreas da tua vida que não estão sendo governadas pelo Espírito. E o último apelo. Não, era o 6.4. Então eu quero que você faça um movimento hoje. Único movimento. Ficar de pé. Primeiro, se hoje você quer tomar uma decisão de entregar a tua vida para Jesus. Você quer pegar a chave do carro. E você quer experimentar uma nova vida com Cristo Jesus. Eu quero que você fique de pé, se hoje você quer fazer isso. Mais alguém? O frentista está esperando você. Segundo apelo. Hoje você quer colocar combustível de novo, porque o carro parou. E hoje você sabe que precisa voltar para os caminhos de Deus. Fique de pé. Se você está nessa situação, fique de pé. Eu quero orar por você. Deus quer encher o teu carro de combustível para que você viva coisas extraordinárias e ande muito. Hoje você quer tomar uma decisão. Teu carro está parado. Faz tempo que você não experimenta uma vida cheia do Espírito. Fique de pé. Se você percebe que abasteceu com combustível adulterado, tua vida anda sempre pegando no tranco. Fique de pé. E eu quero orar por você. Você sabe que aqui nós não ficamos implorando nada. Porque Jesus não é um negocinho que fica ali na estante e a gente pega quando quer. Jesus é uma decisão. É uma escolha que amanhã eu posso não ter o direito mais. Por isso o texto da palavra de Deus diz hoje, se ouvires a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Porque amanhã nós não sabemos o que vai ser. Vocês que ficaram de pé, toda a igreja feche os olhos. Coloquem a mão sobre o seu coração. Só quem ficou de pé. Senhor, em nome de Jesus. Aqui estão essas pessoas, Pai, que entenderam que o Senhor as está chamando. Entenderam que Teu Espírito Santo tem uma obra a fazer na vida delas. Deus, eu não sei o que passou, o que está passando, mas eu sei o que o Senhor irá fazer. Porque eu tenho experimentado isso há mais de 40 anos. Espírito Santo, que a nossa oração e que a oração das tuas filhas suba até o trono da tua graça nesta noite, Pai. Ó Deus, e que teu Espírito Santo, que é o combustível, hoje elas estão pegando a chave, tomando uma decisão de entrar na vida cristã. E elas fazem isso com entendimento. Entenderam a palavra. Aqui não tem ninguém enganando ninguém, eu não fiz nenhuma promessa aqui. Mas elas foram convencidas pelo teu Espírito Santo. Se permitiram ser tocadas por Ele. E agora tomam uma decisão.
pegam a chave do carro, assumem um compromisso com o Senhor, e agora vem a segunda parte, que é encher-se do Espírito, que é botar combustível. Ah, Espírito Santo, essa obra é tua. Portanto, Espírito Santo, que a tua obra seja feita de uma forma extraordinária. Que tudo que elas têm ouvido na igreja e alimentado a fé, possa se concretizar nas suas vidas a partir de agora. Que elas possam experimentar o novo de Deus. Que elas possam experimentar o novo do Senhor nas suas vidas. Em meio às dificuldades, elas agora não precisam dar voz à dificuldade. Que elas aprendam a dar voz ao teu Espírito Santo. Que elas entendam que elas não estão sozinhas, elas têm a tua presença. Elas entendam que quando estiverem tentadas a parar, elas entendam que existe um Deus poderoso que está pronto para renová-las, para fortalecê-las, para que a caminhada continue. E sobre aqueles que, embora sabendo e ouvindo a tua voz, resistiram a ela e não tomaram uma decisão hoje, seja ele em qual apelo for, eu oro por misericórdia, Senhor. Eu oro por misericórdia. Eu oro por misericórdia. Para que o Senhor dê a eles novas chances, novas oportunidades. Que teu Espírito Santo continue trabalhando. Esse ambiente não é um ambiente de julgamento, mas às vezes pessoas sofreram tantos julgamentos que elas têm vergonha de ficar de pé e dizer, porque estão pensando o que os outros vão pensar de mim. Mas não é sobre o que os outros vão pensar, é o que o céu está dizendo a respeito da decisão que eu estou tomando. Eu oro por cada um, eu oro por essas irmãs, eu oro para que a obra do Senhor continue e seja completa em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus.